Diretoria bate o martelo sobre decisão do Sub-20 na Arena. Jadson revela a dívida do Timão de quase 3 anos. Corinthians pode repatriar Ángel Romero após turbulência em clube mexicano e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de cogitar levar a decisão do Brasileiro Sub-20 para a Neoquímica Arena, o Corinthians resolveu não arriscar e já definiu que o Timãozinho irá decidir esse jogo de volta contra o Flamengo na Arena Barueri, com capacidade aí para 30 mil pessoas. A partida, aliás, será na outra quinta-feira, dia 1. Até achei que seria neste domingo, acabei vendo errado no Google, mas só para definir aqui certinho, a primeira partida será amanhã, no Rio, e o jogo de volta no dia 1º de setembro. Aliás, aniversário de 112 anos do Corinthians aqui em São Paulo. Lembrando que o Corinthians jogará na segunda diante do Bragantino e também no outro domingo diante do Internacional, ambos em casa, e até mesmo por isso decidiram não mandar esse jogo pra lá, para não ter problemas com gramado, manutenção e tudo mais, certo? O Corinthians se reapresentou aí após a derrota para o Fortaleza no CT Joaquim Grava na manhã de ontem. O elenco de Vitor Pereira e a sua comissão técnica optaram por não permanecer em Fortaleza, voltaram para São Paulo e deram início aí aos trabalhos com o time que será titular na quarta-feira, já que eles não atuaram por 90 minutos no domingo. E até por isso, fiel, grande parte do time acabou sendo poupado e o Roger e o Vera saíram no segundo tempo, para não perderem esse dia de trabalho e equivaler ao tempo que o Fluminense terá também, já que os caras jogaram no sábado com o time titular e no domingo esses mesmos jogadores ficaram aí ou no treino regenerativo ou ganharam folga e só na segunda começaram os trabalhos do mesmo jeito que nós. Enfim, para esse jogo é esperado que Vitor Pereira tenha algumas novidades em relação aos jogadores que viajaram para Fortaleza, tais como aí o Raul e o Cantígio, um que acabou ficando de fora por um incômodo de última hora e o outro só Deus sabe, porque não foi nada divulgado. De todo jeito, a equipe que deve entrar em campo na quarta, por mais incerta que seja, tenha pelo menos Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Vera e Renato, Roger Guedes, Yuri e Mosquito ou Watson. Acho até que também tem dúvida com relação ao Roger. Não sei se ele pode optar ali por um Piton para fechar uma linha de 5 em algum momento, mas eu acho que a dúvida maior mesmo é Mosquito ou Watson. Eu, particularmente, iria de Mosquito. Isso aí eu vou falar até no próximo bloco, mas eu iria de Mosquito e não de Watson nesse jogo, certo? Próximo adversário do Corinthians, o Fluminense, recebeu até bons elogios do grande destaque do Timão nesses últimos jogos, Renato Augusto. Em entrevista, ele destacou o estilo de jogo de Fernando Diniz, dizendo que praticam o futebol mais bonito do Brasil hoje. E de fato jogam mesmo. Toque de bola, time jogando em bloco, sem muita correria, Ganso sendo bem aproveitado, só que mesmo assim, ele também ressalta que temos uma equipe competitiva que pressiona e que vai brigar de igual para igual nesses dois jogos. Renato ainda destaca que chegar com um 2-0 negativo no placar é uma pressão gigante e que isso sirva de lição para a semifinal. Mas é aí que tá, né? Se levar um 2-0 no Maracanã, pode esquecer que na arena vai ser bem diferente do que foi contra o Atlético. Não seria moleza e eu tenho minhas dúvidas se reverteria esse placar. Enfim, fora isso, é bom até destacar, né, o fato do Fluminense jogar bonito, mas também gosta de jogar muito pelo meio. Por ter jogadores de qualidade por ali, grande parte das jogadas se concentram no meio campo, né, na linha bem ali e na parte do meio, onde o Renato, onde o Du jogam, bem por ali. Então, uma boa estratégia para o Timão, pelo menos nesse jogo de ida, é de não pressionar alto, porque a equipe deles sabem sair tocando muito bem, fechar os espaços do Ganso e apostar na velocidade pelos lados, no contra-ataque. Por isso é importante você jogar com dois atacantes, seja ele o Yuri ou o Roger na frente, ou com o Mosquito de um lado e o Roger do outro para ter essas opções. Por isso eu optaria pelo Mosquito e não pelo Watson. E aí, se arrancar um gol, ótimo. Já chega aí em Itaquera com um placar maravilhoso. Mas eu acho que a nossa prioridade aí no Maracanã é de não tomar gol e levar pelo menos um empate para Itaquera, porque lá sim somos verdadeiros leões, né não? Um dos maiores ídolos recentes da nossa torcida corintiana, o meia Jadson, foi aí o convidado do programa Arena SBT e além de anunciar sua aposentadoria, também falou sobre a dívida que o Corinthians tem com ele, referente à rescisão feita no começo de 2020. Ele ressalta que essa dívida já dura quase 3 anos, apesar dela ter acontecido em janeiro. Porém, ele não parece nem um pouco preocupado e fez até uma ressalva ao Duílio, dizendo que ele é um cara sensacional e que eles vêm tentando entrar em um acordo, só que alguns advogados às vezes mostram
mostram coisas e acabam emperrando esse negócio. E detalhe que essa tal dívida seria basicamente os valores que ele receberia até o final daquele ano, que era até o tempo que ele tinha contrato, e que na época foi divulgado que seria pago em 24 vezes, durante 2 anos, ou seja, o que ele receberia em um ano foi praticamente pela metade em 2. Porém, o Corinthians acabou não quitando esse valor, era para ter quitado aí no máximo em janeiro desse ano, e agora já vai fazer aí quase 3 anos e segundo ele ainda tem pendências no ar. Então, não se surpreendam se daqui a alguns anos ele entrar com um processo em cima da gente. Vai estar no direito dele? Ok, mas não se surpreendam se isso acontecer. Aliás, até mudando de assunto, mas ainda falando sobre a mesma coisa, novamente ele aproveitou para dar uma cutucada no Thiago Nunes por causa dessa mesma rescisão, que segundo ele só aconteceu quando o cara chegou. Porém, recentemente ele participou de alguns podcasts e só agora se pronunciou sobre o assunto, dando o seu lado da história. E segundo ele, na verdade não foi uma decisão que ele tomou. Aliás, não tomou sozinho. Quando ele chegou ao clube com a promessa de mudar o jeito da equipe jogar, já tinha lá uma lista feita em dezembro pela direção de jogadores que não continuariam, que não fariam parte desse projeto, dentre eles Ralf e Jadson. Só que quem teve que anunciar isso foi o próprio Thiago Nunes, que resolveu bater no peito, não cobrou a diretoria nem nada, bateu no peito e simplesmente falou isso como se ele tivesse tomado a decisão. E o pior é que ele teve que fazer isso às vésperas da reapresentação do elenco, ou seja, a diretoria tinha aí mais de um mês para avisar os caras que eles não fariam parte no ano que vem, mas acabou que eles só ficaram sabendo em cima da hora, então até por isso os dois saíram de mal com o Thiago. O Jadson mesmo até ficava postando indireta daqueles tipo, olha o que vocês perderam, eu tô bem, tô em forma, mas a verdade é que o ciclo de ambos já tinha chegado ao fim, certo? Lembrando que pelo Timão, Jadson acumulou aí 245 jogos com 50 gols marcados e 55 assistências anotadas, além é claro de 5 títulos conquistados, alright? Especulado no Corinthians, na verdade chegou até a rejeitar a proposta na época em que foi procurado, o técnico Diego Aguirre, que tempos depois acabou escolhendo o Cruz Azul do México, foi demitido nesta semana após levar um 7-0 do Clube América e agora está sem clube e livre no mercado. O treinador conseguiu deixar sua equipe na zona de rebaixamento do torneio com apenas 8 pontos em 10 jogos, além de ter tomado outra sonora goleada por 4-0 do Santos, e olha que nem foi o Santos do Brasil. Então o clima tá péssimo lá na cidade de Jasso e um dos jogadores que pode muito bem aproveitar esse momento para pegar suas malas e ir embora é o nosso querido Ángel Romero, atualmente com 30 anos e que tem o seu contrato válido até o fim desse ano. Ou seja, já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer equipe do mercado. Pois é, fiel, é claro que ainda é muito cedo também para se falar em contratação, já que a janela fechou recentemente. Porém, o Romero pode deixar o Cruz Azul ainda nessa temporada e o melhor destino para ele, sem dúvidas, é o nosso Timão, onde ele foi mais feliz em toda a sua carreira e onde também procura-se jogador que atue na ponta direita, tendo como requisito mínimo vigor físico para ajudar no ataque, mas também na defesa. Ou seja, praticamente perfeito para esse caso. Detalhe que nessa temporada, Romero participou de todos os 10 jogos da equipe, nem todos aí ele jogou como titular, mas foi responsável por marcar apenas um dos 12 gols marcados por sua equipe. E aí, fiel, o que vocês acham disso? Não é impossível, tá? Basta o Corinthians e o Romerito querer, porque de resto já tá praticamente feito, hein? Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!